Olá pessoal, hoje daremos continuidade no nosso conteúdo, tá, de noções básicas de ortodontia, e na aula de hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a fisiologia do movimento dentário. Porém, para entendermos um pouco, uma porcentagem do que é a movimentação dentária por meio do tratamento ortodôntico, eu digo um pouco porque é um assunto muito amplo, muito complexo, no qual a gente precisa entrar em conteúdos muito a fundos, precisamos aprofundar, e no caso de vocês, não vem ao caso, na verdade, né? A gente aprofundar dessa forma. Então, a gente vai ter um conhecimento básico, uma porcentagem do que é a movimentação dentária, como é que ela se dá, né? Essa movimentação nos dentes, como é que o tratamento ortodôntico, a força aplicada pelo aparelho ortodôntico, ele atua diretamente na movimentação dos dentes, né? O porquê que a gente consegue movimentar sem trazer danos, né, a estrutura óssea, as estruturas que estão ao redor do dente, dentre elas o ligamento periodontal, e é o que justamente a gente vai frisar hoje nessa aula, porque antes da gente entender como é que acontecem esses movimentos dentários, a gente precisa estudar a fisiologia, a gente precisa estudar o que é que vai estar envolvido ali nessa movimentação dentária, quais são as estruturas que estão envolvidas, as estruturas que serão diretamente, que estarão sendo, né, diretamente afetadas. Então, a gente precisa conhecer principalmente sobre, né, um componente muito importante, um componente fundamental, que o ligamento periodontal, né, que é a região periodontal. Relembrando lá o assunto de anatomia dentária, nada mais é do que a estrutura que dá suporte ao dente, as estruturas que estão ao redor do dente, que tem diversas funções, né? Dentre elas, nós temos o osso alveolar, o cemento, o ligamento periodontal, e aí nós vamos estudar um pouquinho, relembrar o que é, né, essa região periodontal, o que é que a periodontia ela faz, para de fato a gente conseguir aprofundar na questão dos movimentos dentários, tá? Então vamos lá relembrar o que é que realmente é o periodonto, do que é que ele é constituído. Então aqui nós temos uma imagem de um dente, né? E aí nós conseguimos ver o dente como um todo, todas as suas estruturas, da sua coroa até a raiz, e também as estruturas que estão em volta, as estruturas de suporte e estruturas de proteção do dente. Então, a gente tem a coroa dentária, no qual é constituído pelo esmalte, é o que a gente de cara vê. Quando alguém sorri, a gente consegue ver a coroa dentária daquela pessoa, daquele paciente. E a primeira estrutura é o esmalte, que é aquela estrutura que contém a maior parte inorgânica, composta de hidroxiapatita, pouca porcentagem de água, a parte mais dura do dente, bem mineralizada, né? É o nosso esmalte. Logo em seguida a gente vem a dentina, que é uma camada mais profunda, mais amarelada, um pouco mais amolecida, mais porosa, vamos assim dizer, né? Com a constituição já um pouco menor de material inorgânico e um pouco maior de material orgânico, um pouco mais de água, e é isso que compõe aí basicamente a dentina. Logo em seguida a gente tem a representação aqui da gengiva, no qual o espaço que está entre o dente e a gengiva, que a gente chama de papila dentária, né? Essa parte da gengiva que fica entre os dentes, nós temos ali um espaço entre essa papila e o dente, que é chamado de sulco gengival, né? Quando nós estamos em um estado de saúde gengival, saúde periodontal, esse sulco ele pode medir até 3 milímetros. Quando passa disso, significa que nós temos ali já um estado de inflamação, um estado de doença, perda óssea, gengiva inflamada, gengiva adoecida, né? Quando a gente tem uma sondagem de 4, 5, 6 milímetros, a gente já está diante de um quadro aí de doença periodontal. Mas enquanto ela mede de 3 milímetros, 2 ou 1 milímetro, a gente tem um estágio de saúde, né? Sem sangramento, sem inflamação, sem inchaço, sem vermelhidão. Esse é o nosso sulco gengival. A gengiva nós já falamos, e essa, na verdade, a gengiva, né, é o tecido aí de proteção do nosso dente, é o que de cara protege aí o dente, que está envolvendo aí a parte óssea, a parte da raiz do nosso dente, né, e a porção radicular, que é a raiz, né, no qual nós temos aí o canal radicular, onde nós encontramos a polpa. Dentro desse canal radicular, é a polpa dentária, que tem ali inervações, vascularização, que permite ter sangramento no dente,
né? Quando existe uma cárie extremamente profunda, existe um trauma profundo, o dente sangra porque ele é vascularizado. A polpa ela é viva, ela é vascularizada. Tem também as inervações, né? Passam nervos por dentro, né? No interior dessa raiz e passa por essa região que é chamada de forame apical, né? A gente tem um furinho lá no fundo da raiz que a gente denomina como forame apical. Esse forame apical passa os nervos, os vasos, e os nervos que passam para inervar o dente é que dão a sensibilidade, né? A sintomatologia dolorosa. Ao redor, ainda fazendo parte do tecido periodontal, nós temos o osso alveolar e grudadinho ali o dente temos o cemento e logo após o cemento nós temos o que chamamos de ligamento periodontal. E é o que a gente vai enfatizar um pouquinho hoje, esse ligamento periodontal, vai falar um pouquinho de cemento também, um pouquinho de osso, mas a gente vai enfatizar o ligamento periodontal porque ele é extremamente importante ter esse conhecimento para entender como é que funciona a movimentação dentária, certo? Então, o nosso periodonto ele é constituído de quê? De células, relembrando, tudo que está ao redor do dente é tecido periodontal, porque peri vem de redor, odonto, dente. Então, periodontal que está ali ao redor do dente. A constituição desse nosso periodonto se dá por células, compartimentos extracelulares, né, de fibras colágenas. Então, o nosso periodonto, ele é celular, né? Ligamento periodontal, ele existe células, né? Diferente já do cemento, que ele já é um tecido que tem uma parte acelular, no qual não tem células, né? Mas enfim, nós temos também compartimento extracelular de fibras colágenas, né? É constituído por fibras que dão aí a movimentação até fisiológica do dente. Então, o nosso dente ele tem uma certa mobilidade natural, né? Porque é uma mobilidade exagerada, uma mobilidade grande, né? Que a gente denomina de grau 1, grau 2 ou grau 3, aí a gente já constitui aí uma doença, né? Pode ser uma doença que esteja gerando perda óssea, inflamação da gengiva, imobilidade nos dentes, ou pode ser outras causas, né? Talvez um trauma oclusal que o paciente tem, uma mordida ou uma oclusão errada, isso pode gerar também mobilidades dentárias. Então, essas fibras, elas têm também essa função de dar como se fosse uma elasticidade ao nosso dente, porque para a gente realizar ali, ter o efeito da mastigação, da mordida, o nosso dente ele não está totalmente intacto, endurecido, vamos dizer assim, ele precisa ter uma certa mobilidade para realizar os movimentos mastigatórios, tá? E quem dá essas mobilidades são as fibras colágenas. Nós temos também aqui a substância fundamental amorfa, que são constituídos de glicosaminoglicanos, glicoproteínas e glicolipídios, só para vocês entenderem mais ou menos o que é essa substância fundamental amorfa. Basicamente, ela se caracteriza, né, por preencher os espaços que estão aí entre as células e as fibras do conjuntivo. Então, ao redor do dente, ao redor da raiz, a gente tem células e nós temos também fibras de tecido conjuntivo. Então, a substância fundamental amorfa, ela fica nesse espaço, entre essa região, né? Tem um aspecto assim viscoso, pode representar aí uma barreira, né, a penetração, ele forma ali uma proteção impedindo a penetração de quê? De partículas estranhas, né, corpos estranhos no interior do tecido. Então, ele é um elemento que não é fibroso da matriz, né, no qual as células e outros componentes eles estão mergulhados, tá? Então, ele apresenta mais ou menos assim um aspecto incolor, é transparente e é homogêneo, né? Formado por essas substâncias aí que eu acabei de citar, proteoglicanas também, podemos citar o ácido hialurônico, glicoproteínas, e dentre essas principais aí, que são, a gente chama de macromoléculas, a gente tem também outros tipos, que são os mucopolissacarídeos, também são chamados, o que está escrito aí, de glicosaminoglicanos, tá? Que eles, quando são ligados, né, a uma proteína maior, a um covalente de proteínas, eles são denominados de proteoglicanas, tá? Não nada mais são do que são formados, constituídos por macromoléculas, né? Essa substância fundamental amorfa. Nós temos também constituindo aí o nosso periodonto osteoblastos e osteoclastos. Nossa, o que são osteoblastos e osteoclastos? Os osteoblastos são células responsáveis por formar osso
E os osteoclastos são responsáveis, né, as células, por fazer a reabsorção óssea. Então, o nosso periodonto está em constante reabsorção, em constante formação óssea, né? Principalmente quando a gente faz a movimentação dentária. A gente vai entender um pouquinho mais lá na frente, né, quando se dá os movimentos dos dentes dentro do alvéolo, dentro do osso, como é que isso acontece. Precisa, né, adiantando já essa parte da aula, a gente precisa reabsorver osso de um lado e precisa formar osso do outro. E é assim que o dente ele vai se movimentando durante o tratamento ortodôntico. E não é diferente no sentido fisiológico, no sentido natural. A gente tem células responsáveis por realizar o desgaste e a reabsorção óssea, que são os osteoclastos, né? Clastos vem de reabsorção, remoção, e ósteo de osso, e blastos, né, de formação, células que formam aí osso, osteoosso. Então, nós temos essas duas células, osteoblastos e osteoclastos, que estão aí dentro do ligamento periodontal, mas eles estão associados à funcionalidade óssea, como eu acabei de falar, né? Cada um com a sua função. Nós temos os fibroblastos. Blastos, né, são as células de formação aí de fibras colágenas. Então, tudo que termina com clastos vai ser responsável por reabsorção. E tudo que termina com blastos vai ser responsável por formação, tá? Então, osteoblastos, formação de osso, osteoclastos, células responsáveis por reabsorver osso, fibroblastos, células responsáveis por formar fibras colágenas, certo? Nós temos também células dos restos epiteliais de Malacés, tá? Que são basicamente assim, bem falando por cima do que são essas células dos restos epiteliais de Malacés, são restos mesmo de tecido, de células que são formados, né? São deixados, na verdade, durante a formação do órgão dental. Então, a gente tem a formação do órgão dental, a gente tem um tecido ao redor do dente quando ele está sendo formado, e aí, à medida que o dente ele vai erupcionando, ele vai nascendo na cavidade oral, né? Os tecidos que eram formados lá dentro do osso, lá intraósseo, eles vão se rompendo, né? E vão sendo deixados para trás. Esses tecidos que são sendo deixados para trás são chamados de restos epiteliais de Malacés, tá? E eles têm uma função importante aí no periodonto. Acreditava-se que esses restos epiteliais não tinham nenhuma função, só era responsável por causar bolsa periodontal, por causar doenças, né, deformidades, mas na verdade eles têm aí uma função importante no periodonto, tá? Nós temos também aí no nosso periodonto macrófagos, que são células de defesa responsáveis por realizar a fagocitose de corpos estranhos, né? Tudo que queira romper a barreira e causar a penetração, né, no interior do periodonto. Assim como no corpo humano como um todo, a gente tem, né, as células de defesa. Uma delas são os macrófagos. E a fagocitose nada mais são do que englobar tudo aquilo que adentra no organismo, que é corpo estranho. O macrófago ele vem e engloba, né, aquele corpo estranho. Então, dentro do periodonto não é diferente. Nós temos essas células responsáveis por defender o nosso organismo. Temos outros tipos de células que são chamadas de mesenquimais indiferenciadas, e cementoblastos, que são as células responsáveis por formar cemento, né? Que também está lá presente no interior do ligamento periodontal, mas está associado diretamente ao cemento, né? Porque ele forma aí, ao longo da vida, faz uma deposição aí contínua do nosso cemento, que é aquela estrutura que está ao redor ali também da raiz, logo após o ligamento periodontal. Então, esses são basicamente os componentes aí do nosso periodonto. E aqui nós temos aí uma imagem para representar algumas dessas estruturas. E aí a gente tem um corte aqui nessa imagem para poder visualizar mais internamente, né? V e L significa as faces aí, que são vestibular e lingual, no qual a gente já aprendeu também em anatomia dentária, e a constituição do periodonto se dá aqui basicamente por essas estruturas, no qual nós podemos aqui identificar o tecido epitelial da gengiva, nós podemos identificar o cemento, que está representado aqui pelo número 1, tá vendo? Bem ligadinho ali, bem colado à raiz.
Nós temos também, representado pelo número 2, grupos de cristas. O que são isso? A gente tem cristas de fibras colágenas, e cada fibra dessa que está presente na gengiva, no tecido conjuntivo, ali no periodonto, elas têm uma direção diferente, tá vendo? A gente tem essas fibras, são essas linhas, né? Que constitui aí o periodonto e que dá aquela elasticidade que eu citei lá no início. Então, nós temos fibras da crista, que são essas representadas pelo número 2. O número 3 é basicamente aqui o osso alveolar, o osso que está ao redor ali do dente, né? O número 4 é responsável pela representação aí das fibras do grupo horizontal. Por que essas fibras recebem o nome horizontal? Por causa do seu posicionamento, né? Elas estão aí direcionadas no sentido horizontal, então a gente chama de fibras, né, horizontais. O número 5, as fibras do grupo oblíquo, porque elas estão mais inclinadas, mais oblíquas, né? E nós temos o número 6, que são as fibras apicais, tá? Nós temos também grupos de fibras oxitalâmicas chamadas, mas ela não está representada aqui. Temos as circulares, né? Também não está representada. Na imagem ela deveria vir como uns pontinhos, porque são fibras que são circulares, né? Estão circulando ali aquela região, estão ao redor. Mas basicamente cada fibra ela tem um feixe direcionado para uma região diferente. E por isso que ela recebe nomes diferentes, como fibras da cristas, porque estão próximo à crista alveolar, que está ali na parte mais superior. Nós temos o grupo de fibras horizontais, o grupo de fibras oblíquas e fibras apicais, e ela recebe esse nome porque justamente está ali no ápice da raiz, né? Representada pelo número 6 aí, são as fibras apicais, estão direcionadas, ligadas no ápice da raiz dentária, né? E aqui a gente tem a representação histológica, tá? Isso aqui é um corte, é um laminado, um corte histológico visto pelo microscópio, de como a gente consegue visualizar histologicamente falando, né? Essas estruturas do nosso periodonto. A letra A está sendo ali representada pelo osso alveolar. A gente consegue visualizar algumas células, né, que estão ali presentes no osso. A número B é o ligamento periodontal, tá vendo como ele tá aí logo grudado com o número C, que é o cemento, né? E logo em seguida a gente tem o D, que é a dentina, é o dente, né? E letra E é o que está internamente ali ao dente, que é a polpa. Então, no sentido de E para A, no sentido do dente para o periodonto, a gente tem aí E, que é a polpa dentária, D é o dente, que nesse caso é a dentina, logo grudado com o dente, com a raiz, né? A gente tem aí letra C, que é o cemento, B, que é o ligamento periodontal, e por fim a gente tem o osso alveolar. Então, do dente para fora, vamos dizer assim, a gente tem aí essa sequência de estruturas que compõem aí o periodonto, tá? Além disso tudo, o periodonto ele tem fibras sensoriais que são capazes de transmitir sensações táteis de pressão e de dor pelas vias trigeminais. Então, além, né, dessas funções, as fibras elas têm essa capacidade, essa função de transmitir sensações táteis. Então, quando a gente toca no dente, né, bate no dente, a gente tem essas sensações, e quem é responsável por trazer essa sensibilidade, essas sensações são as fibras sensoriais, né? Também por meio de pressão e também por conta da dor, pelas vias do nervo trigêmeo, que é o nervo mais estudado na odontologia, né? Por ser responsável por trazer aí as ramificações das inervações dos dentes, né? A gente tem aí o nervo oftálmico, a gente não usa muito na odontologia, mas que faz parte do nervo trigêmeo, né? Tem aí o ramo maxilar e o ramo mandibular, e cada um desses ramos maxilar e mandibular, ele vai ramificar outros nervos, né? Como o nervo alveolar superior, posterior, nervo alveolar inferior, nervo alveolar superior médio, que vão ser responsáveis por inervar cada grupo de dentes, tá? Isso aí é só para a gente relembrar mesmo o que foi estudado em anatomia dentária e anatomia de cabeça e pescoço também. E vamos falar um pouquinho agora que a gente já entendeu, já tem uma noção sobre o que é
o periodonto, como ele é constituído, quais são os seus componentes e as suas funções. Agora a gente consegue estudar um pouquinho sobre o mecanismo hidráulico periodontal, ou seja, o que é isso, né? Vamos ler o que é que está escrito aqui. Virtualmente, todo espaço periodontal, ele não ocupado pelas fibras de união, é a parte do sistema hidráulico. Então, é como se fosse uma região em que nós temos um espaço, um vácuo, mas na verdade não tem um vácuo, ali está constituído o sistema hidráulico, né, do nosso periodonto. Então, toda aquela região que não é ocupada pelas fibras, como a gente já estudou, as fibras colágenas, ela vai ser ocupada por componentes como vasos sanguíneos e linfáticos, elementos celulares e fluidos com viscosidade heterogênea e que, de fato, é o que constitui aí esse espaço aí hidráulico periodontal, tá? As fibras gengivais, elas executam a função de lacramento para impedir o extravasamento desse líquido durante a função, redistribuindo por toda a parede alveolar. Então, assim, quando a gente recebe um impacto, né, nos dentes, por meio da mastigação, principalmente, quando a gente recebe esse impacto, a gente tem uma distribuição dessas forças, tá? Essas forças distribuídas aí por meio da mastigação, elas vão para são distribuídas por toda a região dentária, tá? Então, essa distribuição, ela ocorre principalmente por conta da presença das fibras, né, gengivais, e que estão ali impedindo o extravasamento também do líquido durante essa função e distribui por toda a região da parede alveolar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem representando aqui como acontece uma força sobre o dente, né? Na imagem A gente vê as fibras bem localizadas do jeito que elas estão, o dente não está recebendo nenhuma força, nenhum impacto de mastigação nem nada. Na imagem B a gente já consegue ver o dente recebendo uma força, essa seta para baixo significa que ele está recebendo ali um impacto, uma pressão, e ao receber essa pressão a gente já tem uma mudança um pouco na direção dessas fibras, tá vendo? Então essas fibras, elas começam a mudar um pouco o seu feixe porque elas estão sendo pressionadas. E aí nessa pressão é que ocorre a redistribuição dessa força, para que o dente sozinho ele não receba o impacto todo em um ponto, em um centro. Então as fibras elas vão redistribuir a força por todos os lados do dente, por todos os lados aí do osso, dessa região periodontal, para justamente ter um equilíbrio na absorção dessa força, tá? E aqui nós temos os estágios do efeito da pressão hidráulica nas estruturas periodontais. E aí nós dividimos esses estágios em 4, que é o estágio A, em 3. O estágio A, que a gente chama de passiva, o estágio B, que ela é leve, parcialmente aniquilando os vasos sanguíneos, e o estágio C, que é a força mais pesada, expulsando aí as estruturas celulares e fibrosas. Por favor, adicione aí que está cortando, né? Então, letra C, repetindo, a força mais pesada, expulsando as estruturas celulares e fibrosas. Então, esses são os efeitos aí da pressão hidráulica, né, dentro do nosso periodonto. Ela pode ser passiva, que quase que não tem efeito nem resultado. Ela pode ser leve, que acaba aniquilando, né, parcialmente vasos sanguíneos, e pode ser uma força mais pesada ao ponto de expulsar estruturas celulares e fibrosas. E qual é a resposta periodontal e óssea a essa função normal? Lembrando que a gente ainda não está falando de movimentação dentária, de força dentária, de impacto no periodonto decorrente de força ortodôntica, tá? De movimentação ortodôntica, não. Ainda estamos falando aí da fisiologia, daquilo que é normal. Porque para a gente entender qualquer tipo de alteração, algum tratamento que precisa ser realizado, a gente precisa entender primeiro a função, a fisiologia daquilo que está sendo estudado, né? Então, aqui durante a função mastigatória, os dentes e as estruturas periodontais, elas estão sujeitas a forças intermitentes pesadas, tá?
Então, assim, os contatos dentais, eles duram 1 segundo ou menos. E as forças, elas são bem pesadas, medindo de 1 a 2 quilos. Ou seja, na hora que a gente faz a movimentação, a gente está distribuindo ali sobre aquela nossa arcada dentária forças extremamente grandes, ao ponto de bater 1 a 2 quilos, né? Ou seja, é muito forte, principalmente por causa do músculo que nós temos, um dos músculos responsáveis pela mastigação. Vamos ver aí quem lembra, que é o músculo masseter, que é o músculo mais forte do nosso corpo. Isso mesmo, o músculo mais forte do corpo se localiza na cabeça, né? Na face, que é o músculo masseter, é o músculo responsável pela mastigação. Então, é um músculo extremamente forte, potente, que tem a capacidade de gerar forças, né, muito grandes também. E todas essas forças, elas vão ser passadas para os dentes, para o periodonto, para as fibras, que precisam distribuir essas forças de forma uniforme, de forma igualitária, tá? Quando um dente ele é submetido a uma carga pesada desse tipo, o rápido deslocamento do dente dentro do ligamento periodontal, ele é impedido pelo fluido que não é compressível do tecido. Então, quando a gente tem um impacto muito grande, muito forte, e a gente não consegue deslocar o dente dentro do ligamento periodontal, né, por conta da existência do fluido dentro desse tecido, né, e todo o sistema hidráulico aí presente no periodonto. Porque também, se não fosse isso, o dente receberia uma carga mastigatória muito grande, uma força, né, um peso muito grande, e não iria suportar. Mas graças às fibras, ao fluido presente, isso não acontece, né? O rompimento, enfim. E deixa eu ver se a gente vai dar continuidade. Vamos lá. Resposta periodontal e óssea à movimentação dentária. Então, falta pouco essa aula, porque a gente vai dar só até aqui. E na próxima a gente dá início às forças aplicadas no movimento dentário, certo? Então, a resposta periodontal e óssea à movimentação dentária. Muito pouco do fluido que está ali dentro do ligamento periodontal, ele é comprimido durante o primeiro segundo da aplicação da pressão. Agora, se a pressão contra o dente ela for contínua, ela for mantida, entretanto, o fluido, ele rapidamente se manifesta e os dentes se deslocam dentro do espaço do ligamento periodontal, comprimindo o próprio ligamento periodontal contra o osso aí adjacente. Então, assim, se eu tenho uma pressão, uma compressão muito rápida, né, no primeiro segundo ali daquela pressão em cima daquele dente, eu não tenho muito resultado, né? A gente não tem muito efeito. Mas se essa pressão ela é mantida, ou seja, ela é contínua, ela não para ou ela demora muito, esse fluido ele começa a se manifestar. E aí os dentes eles se deslocam dentro desse espaço no ligamento periodontal. Os dentes eles começam a se movimentar. E aí causa até a própria compressão aí do próprio ligamento contra o osso que está ali ao redor, o osso adjacente, tá? Então aqui a gente tem uma imagem para representar as fibras localizadas, tá? Aí fixando a gengiva, o tecido gengival, o tecido periodontal, a raiz. E nós temos esse espaço que não está composto por fibras. A gente tem o nosso sistema hidráulico, que é o que a gente, né, acabou de explicar, acabou de falar. E aí a gente tem aí a aplicação de forças e todo esse sistema ele é afetado, né, no sentido de proporcionar uma movimentação, proporcionar um deslocamento, mas um deslocamento natural, um deslocamento fisiológico do dente no interior do alvéolo, ou seja, aí no interior do ligamento periodontal. E aqui é basicamente a movimentação, como é que ela se dá, que a gente vai aprofundar mais na próxima aula, a movimentação dentária, né? Por um lado, a gente, ao lado que aplica a força, onde o dente ele está sendo deslocado, como está representado nessa segunda imagem, a gente tem um lado de reabsorção óssea, né? Onde a gente tem reabsorção óssea para o dente se movimentar. E no lado, como se fosse esse lado aqui das fibras que está sendo esticada, tá vendo? Se o dente está sendo jogado para o lado de lá, para o lado direito, o lado esquerdo está sendo esticado. Então, esse lado é chamado de aposição óssea, é um lado que vai formar osso. E é assim que o dente ele vai se movimentando, mas isso a gente vai dar uma
uma aprofundada na próxima aula, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é justamente essa região vermelha onde está sendo pressionado, onde o dente está se movimentando, é a saída, tá vendo? Da pressão hidráulica. É por aí que esse sistema hidráulico, é nessa região que ele está sendo aí afetado, está sendo movimentado. E essa nossa aula termina aqui, né, sobre a fisiologia aí do movimento dentário, do periodonto, para que a gente possa de fato entrar nos movimentos, o que é que de fato acontece mais a fundo dentro do periodonto, ao redor do osso alveolar, tá? E na próxima aula estudaremos essas forças aí de fato aplicadas nesse movimento dentário, certo? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida estarei disponível no Google Sala de Aula. Tchau, tchau!